Oi, muito prazer, eu me chamo Amanda da Silva, tenho 29 anos e atualmente moro em Campinas, São Paulo. Hoje sou totalmente realizada na minha vida, tenho um bom cargo público, um esposo maravilhoso e uma linda filha, a Julinha, que acabou de completar 4 aninhos. Pensa numa criança sapeca. Mas nem sempre foi assim. O grande fato da minha vida é que eu nem sabia o quão no fundo do poço eu estava, por estar totalmente dominada pela ansiedade. Quem me vê falando hoje não faz ideia pelo que eu já passei. Isso até ser totalmente transformada por um método revolucionário contendo segredos ocultos que me fizeram vencer a ansiedade em 5 minutos, sem fazer uso de medicamentos bem conhecidos pela indústria farmacêutica, como fluoxetina, imipramina e alguns tarja preta. Por falar em indústria farmacêutica, alguns amigos do ramo me chamaram de maluca quando eu disse que iria ajudar outras pessoas, que assim como eu, já não viam mais saída para uma vida sem a ansiedade. Isso porque a indústria farmacêutica lucra bilhões de reais por ano vendendo esses medicamentos. Meus amigos me disseram que eu poderia estar comprando uma briga de cachorro grande. Loucura, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, não tenha dúvidas que o meu e-mail e o WhatsApp já estão cheios de ameaças de alguns desses grandes empresários. Esse vídeo pode ser deletado a qualquer momento. Mas pensa comigo, eu seria muito egoísta e injusta se eu guardasse esses segredos, que eram ocultos até agora, somente para mim e não compartilhasse com você. Eu decidi quebrar o silêncio e estou enfrentando uma batalha para te ajudar, porque eu sei que depois de você descobrir esses segredos ocultos, que te farão vencer a ansiedade em 5 minutos, você irá me agradecer eternamente. Vamos fazer um acordo? Eu te revelarei tudo nos próximos 3 minutos, e você fica comigo até o final. Combinado? Eu sempre fui uma pessoa focada. Com 13 anos de idade eu decidi trilhar os caminhos do meu pai, Sargento da Silva, que infelizmente faleceu 2 meses antes de eu completar 13 anos. Ele estava em um de seus plantões quando foi acionado para uma operação padrão da Polícia Militar. Eu não tenho tantas memórias desse acontecimento. Busco esquecê-las. Enquanto o carro do meu pai se aproximava da ocorrência, ele e seu parceiro de plantão, Cabo Garcia, foram surpreendidos por uma emboscada em uma das esquinas que davam acesso à favela Heliópolis. Não sei se você sabe, mas essa é a maior favela do estado de São Paulo. Infelizmente, de maneira triste e covarde, aqueles marginais assassinaram naquela esquina o meu pai e o seu parceiro de trabalho. Na época não fazia sentido algum para mim a perda do meu pai. Eu era uma pirralha de apenas 13 anos de idade. Eu não entendia muito, mas dia após dia começou a arder em meu coração o sonho de ser policial militar e dar continuidade ao legado deixado pelo meu pai. Passado alguns anos, eu agora com as responsabilidades de uma jovem de 18 anos, que basicamente se resumia em estudar até passar na bendita e concorrida prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, seguia me dedicando horas e horas, trocando muitas vezes o dia pela noite, assistindo vídeos no YouTube de vários professores de cursinhos, lendo apostilas sem fim, e tentando treinar o meu cérebro para armazenar todas as informações até o grande dia esperado de fazer a prova do concurso. Para ser sincera, eu já não tinha mais tempo para namoro, amizades ou qualquer outra situação de lazer. Eu simplesmente pegava todo o tempo que eu tinha e investia trancada no meu quarto. Inclusive não sabia o que era comer de maneira saudável. Geralmente acumulavam uns sacos de biscoitos e outras porcarias ao lado do meu notebook ligado, e eu tentando a qualquer custo colocar os conteúdos na minha cabeça. Eu só pensava em passar naquela prova. Eu atingi elevados níveis de desgaste emocional que, de tanto estudar, o meu cérebro, ao invés de ser meu aliado e me ajudar a armazenar as informações, fazia o inverso, devido à minha exaustão emocional. Lembro das terríveis noites de sono mal dormidas, recordo-me de deitar minha cabeça no travesseiro, e quando finalmente estava entrando em estado de sono profundo, vir à tona pensamentos me dizendo: nada do que você estudar vai adiantar, você só está perdendo seu tempo, você é burra, o seu nível de capacidade está abaixo da média para ser aprovada nesse concurso, entre outros pensamentos perturbadores. Como consequência, no dia seguinte eu já não conseguia me lembrar de quase nada do que eu tinha estudado no dia anterior. Finalmente chegou o esperado dia da minha prova. Após 4 duros anos, nada podia dar errado. Era o meu dia, o momento de honrar o meu querido pai. Me programei para levantar mais cedo e organizar minhas coisas para não esquecer absolutamente nada. Era domingo e o dia estava bom, bem ensolarado. Saí de casa às 7 horas para chegar com margem de tempo no local, que não ficava mais que 40 minutos da minha casa.
Lembro que entrei no meu carro, liguei o som como de costume, deixei tocando uma playlist que usava para estudar pensando que ficaria mais calma, mas não. Em poucos minutos, quase chegando no local, o meu corpo começou a dar sinais estranhos, minhas mãos começaram a suar, meu coração começou a acelerar. Parecia que estava a uns 300 km por hora. Meus pensamentos começaram a me colocar na parede mais uma vez como naquelas temidas noites. De repente pensamentos de derrota tomaram conta de mim. Pensamentos como, eu não vou conseguir, eu sou uma fracassada, eu nunca vou ser uma policial. E vários outros pensamentos destrutivos. Os sintomas que eu estava sentindo aumentavam cada vez mais, acompanhado de vários outros sintomas como crises de choro, medo, insegurança. Em determinado momento eu comecei a arrancar tufos do meu cabelo. A única alternativa naquele momento de desespero era engolir o meu choro, secar minhas lágrimas, respirar lentamente até me sentir mais calma. Afinal, não queria passar mais constrangimento do que já estava passando comigo mesma na frente das pessoas. Saí do carro e fui em busca da minha sala de prova. Havia ali centenas de pessoas confiantes, cheias de vontade e motivação em passar naquela prova. Minhas pernas começaram a tremer, eu sentia arrepios da cabeça aos pés e o coração saindo pela boca, porque olhava aquelas pessoas e me sentia inferior a elas. Dei meia volta e acabei desistindo de fazer a prova, confirmando para mim mesma que todos aqueles sintomas que eu estava sentindo e aqueles pensamentos que estavam me confrontando estavam certos sobre mim. Quanto mais eu tentava fugir ou evitar aqueles pensamentos agressores, mais eu acabava entrando em uma bolha na minha própria mente, já não sabia mais quem eu era. E aquele sonho da garota de 13 anos de ser policial militar ficava cada vez mais distante. E assim foram durante mais de 5 anos da minha vida, eu já não tinha mais a mesma motivação. Passei a acreditar que por mais que eu me esforçasse, o sonho da carreira policial não era para mim, e que se um dia eu tivesse a sorte de ser aprovada no concurso, as pessoas não iriam me dar credibilidade como uma profissional séria, talvez rindo de mim ou fazendo piadinhas com a minha cara. Mas mesmo sem esperança, chegou o dia em que tudo mudou, o dia em que eu conheci os segredos ocultos do método virando a chave e vencendo a ansiedade em 5 minutos. Era sábado. Eu estava em casa quando de repente recebi uma notificação no WhatsApp. Era minha amiga Larissa, não nos falávamos há anos. A Larissa estava muito bem, me contou como estava a sua carreira militar. Ela estava prestes a assumir uma nova patente, agora como tenente. Aquela conversa não fazia muito sentido para mim até aquele momento, porque a Larissa enfrentou conflitos muito parecidos com os meus. Ela havia desistido de várias oportunidades na mesma época que eu, fazia provas e não passava, enfrentava diversas crises de pânico, sem contar as altas doses de fluoxetina, imipramina e até mesmo alguns tarja preta. Não precisou eu perguntar o que ela tinha feito para ter uma mudança tão radical. A Larissa realmente não era mais a mesma pessoa daquela época do cursinho, e ela sabia disso. A Larissa abriu o jogo comigo, me revelou informações assustadoras e, ao mesmo tempo, uma esperança absurdamente grande de que eu poderia recuperar o tempo perdido. O que eu vou te revelar agora coloca em risco esse conteúdo. Esse vídeo pode ser excluído a qualquer momento. A Larissa compartilhou comigo os segredos ocultos às 7 chaves que vários profissionais renomados da área da saúde não revelam nem mesmo em sessões de terapia com custos elevados, um método chamado Virando a Chave e Vencendo a Ansiedade em 5 minutos, desenvolvido pela Fernanda Pimentel, psicóloga e especialista em saúde mental, e que eu aprenderia através de uma simples estratégia como vencer a minha ansiedade de uma vez por todas, sem gastar rios de dinheiro com remédios, sessões de terapia ou métodos mirabolantes. Ela me revelou que eu fazia parte de um enorme grupo de pessoas que sofriam com ansiedade em diferentes níveis, mais de 19 milhões de brasileiros. E com a pandemia esse número subiu drasticamente, e as maiores afetadas éramos nós, mulheres. O nosso cérebro é constituído por várias regiões, e a ansiedade é ativada em uma área do nosso cérebro chamada amígdala. A amígdala é como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento, enviando sinais para o nosso corpo de que existe uma ameaça e que talvez você esteja em perigo. E que ameaça é essa? São as situações que acontecem no seu dia a dia, como por exemplo, tudo aquilo que você pensa que vai dar errado. E isso faz com que você imediatamente tome uma decisão de fuga dessas situações, com medo do que possa acontecer. Os seus pensamentos, então, começam a criar bloqueios e os sintomas da ansiedade começam a surgir como resposta. Suas mãos começam a suar, suas pernas a tremer.
Dor no estômago terrível, o coração acelera cada vez mais, sua boca seca e sua respiração fica cada vez mais ofegante. E a causa para esses sintomas da ansiedade é devido ao aumento de dois hormônios, o cortisol, que é desenvolvido pelos elevados níveis de estresse, e a adrenalina, que é liberada sempre que o corpo é exposto a alguma situação de forte emoção, como se fosse um mecanismo de defesa. Veja nessa imagem como esses hormônios reagem em cada parte do corpo humano, fazendo com que a ansiedade fique cada vez mais evidente. A Larissa, por ter vencido tudo que eu estava enfrentando naquele momento, e em tão pouco tempo, disse que o método me salvaria, e foi isso que aconteceu. Naquele momento eu estava me sentindo no fundo do poço, achava que não teria mais saída ou solução para o que eu estava vivendo. Talvez você também esteja assim. Ela me enviou o link para acessar o método e me disse assim: Amanda, se você seguir exatamente o que está nesse material, você se livrará da ansiedade em apenas 5 minutos. No início eu fiquei desconfiada, mas decidi dar uma chance, até porque a Larissa estava totalmente realizada, uma verdadeira vencedora, e eu vi nela uma solução para a minha vida, e que se ela foi capaz de mudar a realidade dela, eu seria capaz de mudar a minha também. Eu não quis esperar um só dia a mais. Era tanto entusiasmo com a oportunidade de me ver livre de uma vida refém da ansiedade que eu me despedi da Larissa ao telefone. E naquela mesma tarde a minha vida começou a mudar. Percebi uma mudança radicalmente positiva na minha vida naquele mesmo dia. Lembro como se fosse ontem, 24 de agosto de 2019. Confirmando o que a Larissa havia dito, o método realmente funciona, é como se a água fosse transformada em vinho, e é assim que hoje eu me sinto. Uma pessoa transformada de dentro para fora, com muito mais confiança, qualidade nos meus relacionamentos, eu me tornei uma nova pessoa. Passei na prova da Polícia Militar, que era um dos grandes sonhos que antes eu achava impossível de realizar. Me casei com um homem incrível com quem tive uma princesa, a minha Julinha. Hoje sou reconhecida como uma mulher forte e confiante, simplesmente porque eu aprendi a identificar as raízes profundas da ansiedade e vencê-las. E acontecerá o mesmo com você. Sabe o que é melhor ainda além disso tudo? É que hoje, assim como eu, você está tendo a oportunidade de virar a chave e vencer de uma vez por todas a ansiedade, sem fazer uso de medicamentos ansiolíticos caros, longas sessões de terapias ou métodos mirabolantes. O que a Larissa não me contou, e eu faço questão de te revelar, é que você irá controlar muito mais que a sua ansiedade. Você assumirá definitivamente o controle da sua vida. Isso não tem preço. Tudo o que você precisa fazer para vencer hoje mesmo a ansiedade é clicar no link abaixo. Te vejo na próxima página.